chinelo porque estou com 2 pontos no pé. Eu não posso calçar sapato até amanhã. Glória a Deus, eu tiro ponto amanhã. Amém? Marcos 5, versículo 24. Diz assim: então Jesus foi com ele e uma enorme multidão o acompanhava, o apertando de todos os lados. E estava por ali certa mulher que há 12 anos havia padecido de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sob o cuidado de vários médicos, gastara tudo que possuía, porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Ela, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto, porque dizia consigo mesmo: se eu puder ao menos tocar em sua veste, ficarei curado. E naquele instante estancou a hemorragia, e a mulher sentiu que o seu corpo estava liberto do sofrimento. Amém? Sabe, e essa passagem muito me encanta. Deveria te encantar. Sabe por quê? Porque essa mulher padecia há vários anos de uma enfermidade, de uma dificuldade, de um problema, e ela gasta todos os seus recursos em busca de uma solução. Eu não sei como você começou o seu ano de 2026, não sei se tem alguma coisa que você trouxe do ano passado para esse ano que ainda não foi resolvido, e que a gente tenta lutar com nossas próprias forças, a gente tenta resolver de vários métodos e modos, mas a resposta certa e a cura está no Senhor. Aquela mulher dizia consigo mesmo, quando ela ouviu falar a respeito de Jesus: se eu tocá-lo, eu serei curado. Então essa noite eu quero convidar você a parar de lutar os seus problemas com as forças dos seus braços. Talvez o cansaço não é porque o ano começou e você foi dormir mais tarde no primeiro dia do ano e dormiu mal porque estava calor. Talvez o cansaço é porque estamos lutando de um modo que não deveríamos lutar, com a nossa força e com nossos braços. Gastamos que temos de energia, sendo que a resposta, a solução está em Jesus. E eu acredito que essa noite, essa tarde, você não veio aqui somente para cultuá-lo, ou somente porque você quis sair de casa porque estava quente, mas você também precisa de uma resposta. Você também precisa que ele toque numa área da sua vida. Mas o primeiro passo é entender que sem ele nada pode ser feito. Eu tenho certeza que a partir desse momento que você parar de lutar e deixar ele fazer o que ele pode fazer, seus problemas vão ser resolvidos de uma forma onde sua força não vai se acabar como tem se acabado. Aquela mulher entrou em falência financeira, mas a Bíblia diz, mas não só financeira, imagina o emocional daquela mulher que ficou em 12 anos, tentando gastar tudo com médicos e nada resolvia. Provavelmente ela já devia estar numa beira de uma depressão ou numa crise de ansiedade, se fosse hoje, se a gente pudesse viver aquela época, ver aquela mulher daquela época, porque ela não devia ser mal financeiramente, muito bem de vida, para ter 12 anos para poder investir, pagar médico. Com 12 anos, devia ser muito bem de vida. Mas 12 anos gastou tudo que tinha, então ela estava pronta para entrar num colapso emocional. Eu não sei o que você está precisando, mas eu sei que Cristo pode resolver qualquer problema, se você entender que Ele é a solução de tudo. Amém? Fique de pé. E faça algo que você nunca fez para Ele. Sabe por quê? A Bíblia diz que havia uma grande multidão com Jesus naquela hora. Mas ela passou no meio de toda a multidão, ela fez o que ninguém fez, tocou ele. E a Bíblia diz que
ele parou toda a multidão por causa daquela mulher e pergunta assim: alguém me tocou? Ele disse: mas mestre, todo mundo está te apertando, te tocando. Não, alguém me tocou de uma forma diferente. Em outras palavras, alguém queria ter o toque de Cristo. Alguém queria que Cristo mudasse a vida dele. Alguém queria, então não simplesmente esteja aqui de corpo presente, mas queira estar aqui. Desligue de tudo, queira estar aqui, porque esse é um momento que vai mudar a sua vida. Porque Ele está aqui. Feche seus olhos. Pai, te convidamos nesse momento, te adoramos, seja bem-vindo em nosso meio. O Senhor é bem-vindo. Faça a tua vontade em nossas vidas, assim como ela é feita no céu. Mas não nos deixe sair da mesma forma que entramos. Muda-nos, toca, transforma, muda, responde, visita a nossa casa, nosso lar, nossos familiares. Mas que essa noite a tua glória se derrame de tal forma que nossos olhos se abram, nosso corpo seja renovado, nós possamos ver o teu agir, a tua glória, nos transformando de hoje em diante para a glória do teu nome. Assim oramos, no nome de Jesus. Você que acredita, aplauda ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, por essa vida aqui, Espírito Santo. Nós estamos desejosos de receber a tua presença aqui neste lugar. E Deus, nós viemos aqui buscar a tua presença. E eu oro, Deus, para que o Senhor também se faça presente aqui. Assim como nós estamos aqui neste lugar. Fica à vontade para falar, para ministrar, para transformar, para fazer a tua obra, Deus. Não importa quantas pessoas estão no ambiente, o que importa é o nosso coração buscando a tua presença e o quanto o Senhor também está desejoso de falar conosco. Sabemos que a tua mão não está encolhida, que não possa fazer, ou os teus ouvidos fechados que não nos possam ouvir. Mas hoje nós queremos confessar o nosso pecado diante do Senhor em arrependimento, buscar a tua face, buscar a tua presença, Deus. E queremos, Deus, sermos transformados por algo novo que o Senhor vai fazer neste lugar, na nossa vida. Renova a nossa mente. Seja feita a tua vontade dentro de nós. Nós não temos nada além de ti, Senhor. Nós não somos ninguém sem o Senhor.
Nós queremos
o Senhor tem para derramar. Nossa mente seja desejosa de ser ensinada pela Tua palavra, em nome de Jesus, que a Tua palavra venha fazer divisão entre alma e espírito, em nome de Jesus, trazendo conhecimento da verdade, e a verdade vindo nos libertar nessa noite, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, glória a Deus, nós te adoramos e glorificamos. Queridos, boa tarde novamente. Vamos abrir nossa Bíblia em Deuteronômio 28. Nos diz assim, 28, verso 1. Se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, tendo zelo de seguir todos os seus mandamentos, neste dia que te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Eterno teu Deus, virão sobre ti, te acompanharão todas essas bênçãos. E amém? Se a gente pegar em diante ali, ele vai estar falando das bênçãos que vamos acompanhar. E é um capítulo muito bom, não só um capítulo, mas um livro muito bom, que eu e você deveríamos ler. Ele diz muita coisa ao meu respeito, a seu respeito. E ele diz para mim, primeira coisa, se realmente se eu obedecer a voz do Senhor. Queridos, desde como nós já estamos sentindo isso, mas nem toda pessoa que está ciente, ela pratica aquilo que deve praticar. Quer ver um exemplo? Um exemplo de eu pegar uma criança e mandar ela fazer o que é certo. Falar, não faz isso, que isso é errado, faz isso, que isso é certo. Provavelmente ela vai fazer o que é errado. E depois você vai falar, mas eu te falei. Não, ela está ciente que não deve fazer. E assim somos nós muitas vezes. Nós projetamos coisas para viver coisas grandes. Sonhamos e desejamos. Mas esquecemos que Deus é que dá a última palavra. A pastora, ela estava compartilhando algo comigo, que ela colocou no projeto de vida dela no ano passado, e foi uma das poucas coisas que não foi atendida. Ela falou, é o que eu queria que fosse atendida. Eu falei para ela assim, mas nem sempre o que a gente quer está na vontade de Deus. A gente tem que entender, talvez não veio hoje, não é porque não veio hoje que não pode vir amanhã. O que eu quero dizer com isso, querido, eu e você queremos ser exaltados, eu e você queremos estar em lugares grandes, ser reconhecidos, queremos que Deus nos honra, mas temos a dificuldade de ser fiel a Ele. Queremos que Deus nos abençoe, mas temos a dificuldade de obedecê-lo. E eu já disse aqui, volto a repetir, não tem como eu conseguir acessar as promessas de Deus se primeiro eu não cumprir o ato da obediência. A promessa de Deus, toda a promessa está ligada a uma condição que eu tenho que cumprir para viver. Se Deus, eu posso usar esse exemplo, se você vai estudar medicina, eu estava falando, eu estou com uns pontos no pé, eu estava falando para minha mãe, para pastor, eu estou com um ponto no pé, eu falei, vou tirar esses pontos em casa. Por quê? Eu sei tirar, eu aprendi a tirar no pé. Trabalhei lá e eles me ensinaram a tirar ponto. Falei, não preciso ir no pé. Eu tenho que ir lá amanhã para tirar esse ponto, mas eu não estudei para isso. Aí, eu posso falar que eu sou um técnico de enfermagem, posso falar que eu sou um enfermeiro, só porque eu sei tirar ponto? Não, porque eu sei dar um comprimido e sei dedicar uma pessoa, sei o básico, mas sei, porque eu aprendi lá dentro, mas não sou. Aí, a gente quer viver as promessas de Deus sem se preparar para aquilo que Deus tem para você. Deus falou para mim, como já disse essa história aqui, vou repetir, que eu ia ser um pregador. Disse para mim, disse para um amigo meu. E hoje eu estou aqui pregando.
Mas hoje esse meu amigo está na casa dele e não está pregando. Não porque Deus não queria, porque Deus queria, mas a diferença minha e do meu amigo foi que quando Deus colocou que ser um pregador, eu peguei a Bíblia e peguei. Inclusive, eu estou no 28, a passagem da primeira pregação que eu preguei. Mas eu cheguei no meu líder de jovens e falei assim: eu estou pronto para pregar, eu sei pregar, eu quero pregar. Ele falou: você sabe, então tu vai pregar sábado. Aí minhas pernas tremeu, eu falei: não é já não. Eu disse que ela, não. Já está escalado para sábado. E eu fiz uma folha de bolso de 5 folhas. Preguei 5 folhas por 15 minutos. Mas hoje eu estou aqui porque eu comecei a obedecer a palavra que Deus tinha me visto. Fui estudar, fui meditar. Eu não sei o que Deus falou sobre isso, mas eu sei que para tudo tem uma parte da aliança que eu tenho que cumprir. Ele tem uma aliança comigo, mas a aliança não só ele faz. Eu também preciso executar uma parte da aliança para viver as melhores coisas da terra que ele prometeu e para ser exaltado como ele prometeu sobre as nações. Não tem como eu viver coisas grandes se primeiro eu não tiver aliançado fielmente com uma aliança. Não tem como um casal crescer se no meio da aliança do casal a briga, a discórdia, a traição, a inimizade, a coisas ocultas. A pastora disse, não tem como, eu já disse aqui, eu gastei um dinheiro comprando lanches escondido dela, mas eu tive que ir lá e confessar para ela, porque não tem como um casal crescer escondendo as coisas um do outro, porque o meu dinheiro não é só meu, o dinheiro também é dela, o dela também é meu. Se fosse só meu, não seria um casal, não seria uma aliança, seria uma sociedade. Porque eu fico com a minha parte, ela fica com a dela, cada um tem que pagar e sobrar. Não, isso é uma sociedade. E Deus não vive em sociedade, porque Deus vive de aliança. Porque como você vai ser sócio de alguém que tudo é dele e nada é seu. Mas a aliança permite você desfrutar aquilo que é dele. E não é seu, não é seu dele. Você pode desfrutar se você for fiel. Você pode, mas é a prova disso, a prova, eu tenho testemunho para dar. Esse verão está um calor judiado. Um calor judiado. E o José estava sofrendo com o calor. Aí uma tia da Gabi falou assim: olha, tem um ar-condicionado aqui, vou dar para eles. E deu o ar-condicionado. Está lá, instalado. Aí, mas esse ar-condicionado, a gente não sabe se ela vai vir de volta ou não. Então, quando nós temos que arrumar um ar-condicionado para a gente. E começamos a procurar. E nós não estamos numa condição que a gente pode sair comprando ar-condicionado. Porque bebê tem um custo. E nós descobrimos isso só quando tem. E nós procuramos, achando um, começamos a negociar. E de repente a mulher estava esperando uma resposta, nós mandamos a resposta no outro dia, quando ela falou: garante. E meu Deus. E nós começamos a procurar de novo. E a pastora ficou chateada, porque ela queria o ar. Eu falei: mas calma, está tudo tempo certo, no tempo de Deus. E ontem fui conversar com uma mulher, como viu o ar-condicionado, comprando 2 ar-condicionados por R$1.100. Não 2, cada um R$1.100, 2 por R$1.100. Deus abençoe. A gente ganhou, inclusive a gente ganhou a instalação de um e ganhou 50% do outro, do R$1.100. O que a gente investiu nisso? R$550. O que a gente pagou agora? Não. A gente vai pagar em R$100 por mês. Mas por que você fala assim, mas como?
Não, porque Deus tem o tempo dele, a bênção dele para derramar no momento certo. Não precisamos fazer esforço nem sair de casa. Mas aqueles que é fiel conseguem adentrar a bênção de Deus. Porque é Ele que faz, porque a aliança é com Ele. Queridos, eu não sei aonde você está patinando, mas a gente deve rever nossos conceitos. A gente deve ver nossos princípios que são corretos. Porque muitas vezes estamos, como eu disse no início, lutando uma luta que não se vence com a nossa força, mas se vence embaixo de uma aliança com Deus em obediência. Não tem como eu querer ser exaltado, ser promovido, ter lugares grandes, se não tem aliança. E se eu chegar lá sem aliança, você pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde as coisas mudam ou você vai se arrepender. Porque se Deus tem um propósito na sua vida, seu coração vai viver por isso. E você sabe que você vai estar aí quando você não fazer aquilo. E aquilo vai te incomodar. Eu estou contando esses testemunhos não para falar, mas para falar que Deus poderia muito bem. Se ele não desse ar, amém. Mas se não deu ar, amém. Mas por que ele fez isso? Porque eu mereço? Não. Porque eu decidi um dia ser fiel a uma aliança. Eu fiz com ele. A pastora decidiu e abençoou a gente por causa da gente, não. Porque por causa da gente, a gente nem atrás de árvore, a gente não tem tempo de condições de atrás de árvore. A gente foi por causa do nosso filho. Então ele acabou sendo abençoado por uma aliança. E eu e ela fizemos. Então entenda, quando você é fiel com Deus, até quem não estava no tempo da fidelidade, porque os filhos, ele acaba vivendo parte dessa promessa, porque você é fiel. Aprenda a ser fiel. Mesmo que a gente tenha o costume de achar que não. Querido, deixa eu dizer algo para você. O maior perigo é eu pegar só um texto da Bíblia e interpretar do meu jeito. Se você quer entender a Bíblia, comece a ler e a estudar. Porque eu volto a repetir, porque esses dias me perguntaram, mas por que eu vou dizimar? Se dízimo veio da época de Moisés? Não, dízimo Abraão dizimou antes da lei. Nem existia lei na época de Abraão. Abraão foi lá e deu o dízimo. Então não foi Moisés que inventou o dízimo. O dízimo já é eterno, já vem da eternidade. É algo que Deus quer me abençoar quando eu faço, é te abençoar quando você faz. Então, se você quer viver embaixo de bênçãos, dizime. Amém? Traga esse dízimo e seu quarto de volta.
dízimo e oferta diante do Senhor, para ti consagramos. Pai, no nome de Jesus, que essa semente plantada, minha igreja, abre a janela do céu sobre o meu irmão, minha irmã, e eles, meu Pai, têm tanta bênção que eles não conseguirão guardar. Pai, no nome de Jesus, o Senhor venha, meu Pai, nos surpreender, porque a tua palavra diz que nós não iríamos conseguir guardar, e que se nós fizéssemos isso, o Senhor repreenderia o devorador. Então acreditamos na tua palavra e acreditamos que destinos estão sendo mudados essa tarde. Portas de trabalhos estão sendo abertas, negócios estão sendo fechados, porque é o Senhor que faz e acontece. Acreditamos no teu poder, na tua palavra, operando sobre cada vida aqui, meu Pai. No nome de Jesus, assim oramos e somos gratos ao Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém. Querido, aplauda o Senhor recebendo o nosso apóstolo. Mas conhecer não, glória a Deus. Que bom vê-los, estava com saudade. Faz tanto tempo, né, que eu não vim aqui, no ano passado. Glória a Deus. Nós estamos entrando no ano da fidelidade. E desde a virada do ano até ontem, vamos continuar hoje, nós estamos no projeto de oração da igreja. Porque nós entendemos que para a gente viver algumas coisas a gente tem que entender o que significa. Eu quero ler João capítulo de número 21. Você trouxe sua Bíblia comigo? Pode acompanhar. Depois disso, versículo 1, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, outros dois dos seus discípulos, e disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. E disse-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era ele. E disse-lhes, pois, Jesus: filhos, têm alguma coisa de comer? E responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, e levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima do pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. E Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. E disse-lhe Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. E chegou, pois, Jesus e tomou o pão, deu-lhes e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Verso 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo.
e disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. E tomou e disse-lhe, tornou e disse-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão então entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: amas-me? E disse-lhe o Senhor: tu sabes de tudo. E disse ao Senhor: tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, eu te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos ao outro, e ele te cingirá, e ele levará para onde tu não queiras. Amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite. Obrigado por estarmos aqui cultuando ao Senhor. Obrigado pelo privilégio de estar aqui nesta noite e poder falar da tua palavra. Eu peço que o Senhor continue falando conosco, Pai, nesta medida que precisamos entender da parte do Senhor a respeito dos teus planos, dos teus propósitos e da tua vontade. E que o nosso coração esteja aberto para te ouvir. E que tudo que há em nós, que de alguma forma possa tentar impedir o teu Espírito de falar ao nosso coração, que tente bloquear aquilo que o teu Espírito esteja nos ministrando, tudo que seja humano, como diz a tua palavra, que possa querer resistir à tua voz, caia por terra, para que somente o teu Espírito tenha acesso de nos ministrar. E o Senhor possa com liberdade falar ao nosso coração. Nos rendemos ao teu Espírito e à tua voz, à tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Como esse negócio de decreto funciona, né? Nós demos decreto para o ano que seria o ano da fidelidade. Agora, tudo que eu leio dentro da palavra vem encaixando com isso, porque fidelidade tem tudo a ver com aquilo que a gente vive todos os dias. A gente não consegue ser feliz ou ser bem sucedido em qualquer coisa que não haja fidelidade da nossa parte, tanto para as pessoas como também para Deus. Digamos que nós, na verdade, somos o resultado das respostas que a gente dá ao Senhor de tudo aquilo que nós aprendemos, sabemos e praticamos. Porque nós aprendemos em todos os cultos, nós aprendemos quando ouvimos a palavra, quando nós assistimos uma pregação, nós também aprendemos. Então, quando nós olhamos para a Bíblia e permitimos que esses exemplos, esses modelos da Bíblia nos ensinem, a gente tem muito a aprender com Pedro. Porque Pedro, ele é o discípulo que ele é mais parecido com a gente do que os outros, né? Eu sei que alguns gostam de se comparar com João, porque João é aquele que é o amado, que se deita no peito de Jesus para ouvir. E Pedro era aquele impetuoso, né? Jesus falava, Pedro dizia: estou junto, né? Jesus abre o coração, fala para Pedro: olha, eu vou morrer, os homens vão retirar a minha vida. Pedro diz: mas eu não vou permitir. E se possível, eu dou a minha vida pelo Senhor, no lugar do Senhor. E quando chegou o teste, você que já conhece um pouquinho da Bíblia, você vê que lá, quando Jesus é preso, Pedro estava junto. O que Pedro fez? Ele correu. Não parece a gente? Às vezes Deus fala com a gente, a nossa reação é o contrário daquela que deveria ser a certa. Ao invés de a gente falar para o Senhor: sim, Senhor, te obedeço, estou seguindo, a gente primeiro diz assim: vou orar para ver se Deus está falando comigo mesmo. Deus está usando a sua palavra. Você tira um momento particular com Deus, começa a ler sua Bíblia, de repente você recebe uma palavra pelo Espírito Santo no seu coração e você diz assim: peraí, eu
vê se é o Senhor que está falando comigo. Por quê? Porque eu ouvi e eu não discerni que era Deus que estava me ministrando. Então a gente é muito parecido com Pedro, né? Pedro tem esses ataques de fidelidade, ele é fiel para ir até a morte, mas quando vem um apelo, Pedro foge. Então, quando Pedro vive essa experiência de negar Jesus, de se afastar de Jesus, a Bíblia diz então que ele fica desanimado. Quem é que já ficou desanimado na botar a mão? Vamos ver se tem alguém que nem eu. Né? Quem já ficou desanimado? Eu também, já fiquei desanimado. Então, Pedro nega Cristo, fica triste com ele mesmo, porque ele promete uma coisa e faz outra. E Jesus vem ao encontro de Pedro porque sabia que Pedro precisava ser resgatado, atraído novamente para perto de Jesus. E o texto diz que Jesus vai, e ele não chega falando, ei, sou ele chega, né, dando ideias, assim, mais ou menos, eu tenho alguma coisa aí para me comer? E eles respondem, não pegamos nada. E a resposta de Jesus é a mesma que ele já havia dito a eles em uma outra ocasião. Não pegaram ainda, lança para o lado direito que vão pegar. Quando Jesus fala isso, eles entendem que quem está falando com eles é Cristo. É o Senhor Pedro. E a Bíblia diz que Pedro estava nu, ele se veste, pula na água e vai ao encontro de Jesus. E todos eles ficaram com medo, diz o texto, e não o interrogaram perguntando quem era ele, porque sabiam que quem estava falando com eles é o Senhor. Nós estamos em um tempo que nós precisamos, queridos, de muito discernimento. Por quê? Porque Deus está falando à igreja, Deus está falando conosco. E se o nosso coração não está sensível, ou se de alguma forma, alguma coisa nos distrai, nos distraindo, digamos, nos distanciando da vida de oração ou da palavra, quando Deus fala, às vezes, eu passei uma fase da minha vida que quando eu pegava na Bíblia assim, eu ia ler a Bíblia, eu ficava perguntando para mim, será que isso é assim mesmo? Será que alguém não me falou de um jeito que só funcionava lá no passado e que agora não funciona? Eu tive alguns momentos assim de dúvida. E quando eu vivi isso, Deus usou pessoas para me trazer de volta para Ele, porque Deus usa pessoas para falar conosco. Então está lá Pedro desanimado, voltou a pescar, perdeu aquela identidade de discípulo e apóstolo, porque ele foi chamado por Jesus para ganhar vidas e o coração dele mudou, porque alguma coisa que ele queria, digamos, fazer para Jesus, ele não conseguiu fazer, que era dar a vida por ele. No momento da prova, ele fugiu. Todos nós somos provados. Eu queria que você entendesse isso. Você é provado por Deus em todo o tempo. Quando você falar para Jesus que você ama Ele, Deus vai fazer com que você olhe o seu coração e entenda como você é de verdade, sendo provado em alguma área da sua vida. Porque o teste sempre vem. Então Pedro, ele é provado, é testado, ele reprova na prova, mas Jesus não larga ele. A Bíblia diz que Jesus veio até esse lugar para resgatar Pedro. Pedro era o propósito de Jesus nesta conversa, nesse momento e nessa situação. Está lá Pedro, triste, ouve que Jesus pula na água, volta para o barco, vai até aquela reunião, aquela ceia, né, que é feita aqui, e eles estão diante do Senhor e Jesus pergunta para ele, Pedro, você me ama? Eu já peguei isso em outra ocasião, eu quero falar sobre essas três formas, né? Me ama. Primeiro, Jesus pergunta se tu me amas como eu te amo, que no original tem uma interpretação. E quando Jesus vê que Pedro não consegue falar, digamos assim, eu amo como você me ama, Jesus então desce para o lugar onde Pedro pode responder, você ama como do seu jeito, você consegue me amar? Ele responde uma vez, e na terceira vez ele fica triste. Ele responde, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus não estava querendo que Pedro se sentisse acusado porque não havia sido fiel a um momento. Todos nós somos testados na fidelidade.
E fidelidade é uma coisa muito abrangente dentro da Bíblia, não é uma coisa única, não é coisa de um versículo só. Tem tudo na Bíblia, tem o princípio da fidelidade. Você ora por quê? Por obrigação ou por paixão, por vontade? Você lê a Bíblia, mas lê a Bíblia por quê? Porque você tem paixão pela palavra de Deus ou você se sente obrigado a ler a Bíblia? Então Pedro, ele estava desfocado daquilo que era o propósito, e ele precisava ser resgatado por Jesus, e Jesus é a palavra. João capítulo de número 1, quando João fala a respeito de Jesus, ele diz que ele é o verbo, ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Então quando a palavra de Deus, ela tem acesso ao nosso coração, Deus começa a nos ensinar a construir a fidelidade dentro de nós para com Ele. E a fidelidade de Deus, irmãos, ela é crescente. Nós aprendemos com a fidelidade de Deus, primeiro a honrar Deus e a sua palavra, e depois a honrar pessoas, a entender o que é o corpo de Cristo, o que é viver Cristo, o que é dar a vida por um propósito. A Bíblia diz em 1 João 3,16, diz que nós amamos. Vamos ler lá 1 João 3,16. É diferente de João 3,16. Né? João 3,16 todo mundo sabe. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí 1 João, capítulo 3 de João, e o versículo de número 16, eu gosto muito desse texto. O texto diz assim, João escrevendo, a carta de João: conhecemos o amor nítido que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Olha, mas isso está aqui na Bíblia? Tá. Vou repetir. Vamos ler com calma a primeira carta de João, a segunda, a terceira carta, leia depois com tranquilidade. Mas o texto aqui é esse, versículo 16 do capítulo 3 de 1 João. Conhecemos o amor de Cristo. 2 pontos. Que Ele deu a sua vida por nós. Quantos entendem que Jesus deu a vida por você? Todo mundo. Aí, vírgula. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Está falando do quê? Uns pelos outros. É por isso que a igreja, o corpo de Cristo, ela não é constituída por pessoas perfeitas. Todo mundo aqui tem defeitos. Alguns a gente coloca para fora, outros a gente esconde, mas em determinado momento, quando vinha a prova daquela oração que você fez: Senhor, eu te amo, eu te entrego tudo, eu dou tudo para o Senhor, eu prometo para o Senhor que eu vou ficar firme. O que acontece no mundo espiritual? Já começa a trabalhar. Vocês se lembram de quando quando Deus dá testemunho a respeito de quem Jó significava para ele, íntegro, fiel? Satanás se apresenta diante do Senhor. Tem crente que diz que quando a presença de Deus está no lugar, o diabo foge. Onde está a presença de Deus, o inimigo não entra. A Bíblia diz que o diabo se apresentou diante do trono e foi lá, digamos assim, negociar com Deus a respeito da vida de Jó. E qual foi a resposta de Deus para o diabo? Ele disse: você pode tocar em tudo menos nele. E a Bíblia diz que Satanás entrou na vida de Jó, destruiu tudo, até os filhos o diabo matou. Mas não tocou na vida dele. Tocou físico, ficou enfermo. Se Deus permitiu isso com Jó, porque ali nos ensina, queridos, um princípio, que somos testados quando fazemos afirmações para Deus que vamos cumprir. Então a Bíblia diz: quando você votar, quando você votar algo a Deus, você lembre-se bem daquilo que você fez. Senhor, eu vou ser fiel esse ano. O culto de virada do ano é o culto que a gente mais faz votos. Senhor, eu vou te amar, eu vou entrar na tua presença com mais intensidade.
aniversário do nunca, né? A gente faz o culto de virada. Ou então no ano passado você até pode ter dito assim, olha, ano que vem eu vou melhorar, vou orar mais, vou ler mais a Bíblia, vou buscar mais ao Senhor. O que entrou no mundo espiritual? Suas palavras entraram nesse mundo espiritual que é verdadeiro, que existe, aonde Deus se move, aonde espíritos imundos também se movem, e entra então a permissão de Deus para a gente ser provado na fidelidade, porque ser fiel é uma decisão, não uma vontade. Não é uma vontade de ser fiel. Você vive pela vontade, uma hora você vai se decepcionar, porque vai descobrir que a sua vontade vai lhe trair. Agora, quando você tem isso bem claro, bem definido, você luta por isso, é diferente. Por quê? Porque você vai permanecer com Cristo e com a palavra de Cristo. E Jesus, em todo o tempo, Ele está nos ensinando a ser fiel, a honrar a palavra dEle, a viver a vida dEle, porque viver Jesus é viver em fidelidade. Em fidelidade, não é infidelidade. Em fidelidade. Viver Jesus é a gente em todo o tempo ser desafiado a confrontar as nossas vontades, porque a vontade de Pedro, quando ele achou que Jesus morreu e não iria voltar, ele desanimou e parou de fazer aquilo que ele achou que ele havia sido chamado para fazer. Você vai ser um pescador de homens, e Pedro acreditou, ficou feliz, saiu com os discípulos. Você lê Lucas capítulo de número 10, Jesus manda todos os discípulos pregarem, eles curam, eles libertam. Pedro tem aquela euforia dentro dele já como um apóstolo de Cristo. E de repente Jesus começa a falar a respeito do céu. Você se lembra do interrogatório, né? Que Jesus estava falando com os discípulos: quem você diz que eu sou? Quem se levantou para responder primeiro? Pedro. Não parece a gente, né? Já pelo primeiro a responder tudo, né? Sim, senhor. Não, senhor. Isso é muito parecido com a gente. E está lá Pedro, e ele diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus começa a falar a respeito de eternidade. É necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens. Os homens vão bater nele, vão machucá-lo e vão tirar a vida dele. O que Pedro diz? Não faças isso contigo, Senhor. Não precisas ir para a cruz. A repreensão de Jesus para Pedro, Jesus não chamou Pedro de diabo. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Mas Jesus também explica no versículo. Jesus fala o porquê. Porque tu não pensas como Deus, pensas como os homens. Pensar como os homens é você tentar naturalizar aquilo que é sobrenatural. A fidelidade é uma decisão física que move o sobrenatural. Às vezes a vida da gente não está dando certo porque nós somos fiéis em algumas coisas e nós somos infiéis em outras. E a fidelidade, ela é crescente. Eu queria que você falasse isso para quem está ao seu lado. A fidelidade é crescente. Quando você é fiel, você vai ser desafiado de novo a ser fiel. E vai ser desafiado de novo, tentado de novo a ser fiel e a dizer não. Não, você não vai ser tentado, você vai ser incentivado a ser fiel e vai ser tentado a ser infiel. É o contrário. Como no caso de Pedro. Pedro teve a oportunidade de sustentar o que disse dele, mas ele não conseguiu. Jesus o abandona? Não. Jesus cria uma situação, cria um momento para restaurar o coração do Pedro. Como quem sabe aqui nessa noite, Jesus está criando uma situação para restaurar o nosso coração. Quem sabe, né, a gente fez tantas promessas, disse para Jesus que a gente seria melhor, faríamos mais coisas, e a gente não conseguiu no caminho fazer isso. E quando a gente não consegue fazer algo que a gente deseja fazer, a nossa tendência, ao invés de entender graça e misericórdia, a gente entra em acusação e não entende que tudo aquilo que a gente vive tem um propósito. Romanos capítulo 8, versículo de número 28, todas as coisas, elas cooperam para o bem, não para o mal, daqueles que são chamados por Deus. Então, graça é estendida a nós quando reconhecemos que precisamos crescer no Senhor e em fidelidade. Em fidelidade, não infidelidade. Repetindo, corrigindo a ordem da palavra. Então eu quero lhe fazer uma pergunta: como você está com Cristo? Você que sabe, eu não sei.
Para mim, você está uma bênção, está orando, está jejuando, está lendo a palavra, está mergulhado nos propósitos, está apaixonado pela igreja, não desistiu de nada, está forte, firme, corajoso, corajosa, decididos no coração de querer fazer a vontade de Deus. Eu prefiro olhar para você dessa forma, mas porém você conhece o seu coração e você sabe mesmo. E fidelidade é algo que Deus espera de você em tudo que você tem discernimento pela vontade de Deus. Então vamos orar ao Senhor. Vamos fazer uma oração. É um assunto muito abrangente. Tem coisa que eu acho que às vezes a gente não está preparado para aprender. Vamos orar ao Senhor, vamos buscar o Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pelo privilégio, Senhor, que nós temos de ler a Tua palavra, ter a liberdade de fazermos culto, coisa que em outras nações não existe, mas nós temos essa liberdade, esse privilégio como igreja, de podermos ter uma porta, de podermos ouvir Tua palavra, de podermos cultuar o Teu nome. Eu oro pedindo para que a gente cresça nesse entendimento de fidelidade, que nós não sejamos tentados a negociar com o Senhor em nada daquilo que já temos discernimento do Teu reino e também a respeito da Tua vontade. Nós queremos viver essa maturidade da fidelidade, Senhor, em que a Tua palavra diz que esta carreira que nos está proposta, nós podemos prosseguir e conhecer ao Senhor e podemos corrê-la com sabedoria, com entendimento. Eu oro para que o Senhor continue falando ao nosso coração e que o Teu Espírito tenha liberdade de nos ministrar aos detalhes, às vírgulas e pontos, ó Pai, que temos dentro de nós, que precisamos alinhar com o Teu coração, Espírito Santo, tudo aquilo que está, Deus, de acordo com a Tua vontade, que a nossa identidade seja essa identidade de fidelidade, de nós amarmos o Senhor de todo o nosso coração. Essa pergunta soa na eternidade: Pedro, Tu me amas? Nós nos identificamos com a Tua palavra, nos identificamos com a Tua verdade e entendemos que hoje o Senhor está aqui nessa noite nos fazendo a mesma pergunta: Tu me amas? Tu me amas? Então demonstra o Teu amor amando o Teu próximo, como o próprio Senhor diz na Tua palavra, que nós devemos amar e dar a nossa vida a favor da vida dos irmãos. Obrigado, meu Espírito Santo, por esta noite. Abençoa cada um dos Teus filhos de forma sobrenatural, que o Teu sobrenatural nos alcance e que o Senhor faça, Deus, com que a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, nos persiga em todo o tempo e ela nos alcance para o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus Deus. te abençoe. Glória a Deus. Deus, que palavra poderosa, né? Que a gente possa sair daqui praticando em nome de Jesus. Quero deixar o comentário com vocês do projeto de vida. Quem ainda não pegou, pode pegar com a gente. O que é esse projeto de vida? Aqui, todos os anos, Deus deu essa direção para nós, de projetarmos como vai ser o nosso ano. Então, nessa folhinha aqui, vocês vão pegar e vão escrever o que vocês querem para o ano de 2026, o ano da fidelidade. Então, aqui a palavra que Deus deu para nós é Mateus 25, 21, que fala: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então, aqui nesse projeto de vida, você vai colocar quais são os seus pedidos para 2026. Muitas vezes você precisa de uma cura, de uma libertação, de uma palavra, de uma resposta
Então, vou dar um exemplo. O Noah, o filho da pastora Bárbara e do pastor Juninho, foi a resposta de um projeto de vida feito aqui. Então, a palavra de Deus fala lá em Provérbios que o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza ele vai prosperar. Então, se você quer ser próspero, e prosperidade não estou falando de dinheiro, estou falando de tudo que você enfrentar dar certo, você precisa projetar. Você precisa ter um norte, você precisa ter uma direção, você precisa saber o que você vai fazer e o que você não vai fazer. E apresentar ainda esses pedidos diante do Senhor. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar essa folhinha, você vai escrever todos os seus pedidos, os seus projetos para o ano de 2026, vai trazer na igreja como uma oferta de sacrifício. Uma oferta de sacrifício é uma semente selando todos aqueles pedidos que você colocou diante do Senhor. E a gente vai selar isso numa caixa lá na sede e todos os cultos vai ser orado em cima do teu pedido. A caixa só vai ser aberta no final, lá em dezembro de 2026. Então, o ano inteiro, os teus pedidos serão apresentados diante do Senhor. Amém. Amém? Então, é uma campanha poderosa que Deus deu para nós e você não pode ficar de fora. Então, se Deus falou com você, se você tem esse desejo, não, esse ano de 2026 vai ser diferente na minha vida, pegue esse projeto e faça os teus pedidos e apresente diante do Senhor, que com certeza vai te prosperar. Amém. Amém? Amém. Vamos fechar nossos olhos, estenda as suas mãos em direção à sua casa. Deus, nós consagramos, Deus, o nosso lar diante do Senhor. Repreendemos em nome de Jesus todos os demônios que tentam chegar lá ou tocar nos nossos. Sejam cancelados agora em nome de Jesus. E declaramos a bênção, a prosperidade, a alegria do Senhor entrando dentro da nossa casa, do nosso trabalho. E declaramos uma semana abençoada diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vamos tirar a nossa